e aparentemente ele procurava um recomeço na sua vida sentimental. Então, em novembro do ano de 2021, quando a nova namorada de Flávio se encontrava sozinha na casa, ela foi procurar na geladeira alguma coisa para comer. Ou seja, uma atitude totalmente corriqueira, sem qualquer caráter invasivo. Mas, ao investigar o que havia mais ao fundo do refrigerador, ela se deparou com partes de um corpo humano, devidamente cortadas, embaladas e resfriadas. Flávio e Chipang Pitse, de 23 anos, eram primos em primeiro grau, e em algum momento das suas vidas, a amizade deles se transformou em amor. Pela relação de parentesco entre ambos, o relacionamento não foi aprovado pelos pais da moça. Sabemos também que, após algum tempo, Flávio e Chipang estavam morando juntos, mas as coisas não foram muito bem neste casamento. Pois bem, segundo as declarações do próprio Flávio, em setembro de 2021, ele descobriu que sua amada parceira estava o traindo. Ela ainda afirmou que ambos tentaram resolver esta crise conjugal, porém, como Flávio simplesmente não conseguia perdoá-la, disse a Chipang que era melhor eles terminarem o romance. A moça então, apesar da mágoa e raiva do namorado, insistiu que seria possível consertar a situação, mesmo que ele ainda estivesse muito zangado e amargurado com ela. Talvez, como forma de se vingar de Chipang, Flávio se tornou bastante ativo em sites de namoro, onde, obviamente, o interesse seria conhecer pessoas que também estivessem procurando um relacionamento. Finalmente, então, ele encontrou uma garota de nome Funani que o interessou. Nessa época, Flávio estava se sentindo livre, uma vez que ele e Chipang não estavam se falando muito. Tendo em vista que, após o confronto sobre a traição dela, eles decidiram se afastar para esfriarem as cabeças, ele retornou temporariamente para a casa do próprio pai. Contudo, no dia 6 de outubro de 2021, Flávio propôs a Chipang uma conversa a ser realizada na casa onde eles viveram juntos até então. Na versão da história relatada por Flávio, nesse encontro, ele e a ex-namorada dialogaram bastante e ficou tudo ok entre os dois. Mas, em algum momento, ele saiu, pegando o cartão bancário dela, para ir comprar comida, sem perguntar primeiro se ela permitia isso. Então, quando voltou a casa minutos mais tarde, foi a vez de ela ficar zangada e confrontá-lo. Logo, essa discussão entre os dois criou uma oportunidade para Flávio matá-la, como ele já havia planejado. Posteriormente, o réu confesso do assassinato premeditado da garota de 23 anos relatou à polícia que, depois de ter matado e desmembrado Chipang dentro do imóvel, ele não conseguia mais dormir sozinho ali onde o cadáver estava guardado. Esta foi a razão pela qual ele começou a trazer mulheres para sua residência, até que, aproximadamente um mês depois do crime, uma das suas ficantes encontrou no freezer os braços e as pernas desmembrados de Chipang e alertou então a comunidade. Flávio ainda revelou informações horríveis de como ele a matou. Por meio do seu advogado de defesa, Tsakani Undlovu, sua confissão foi lida perante o juiz. Assim, soube-se dos detalhes da premeditação da morte da garota e dos seus planos de seccionar o corpo e descartá-lo em locais e em dias diferentes, com o único objetivo de esconder o seu crime. Um porta-voz da promotoria explicou que, mesmo que o réu tenha se apresentado voluntariamente e assumido o homicídio, isso não se caracterizava como uma delação premiada que viesse a aliviar a sua pena. Pois, para casos como este, a lei prescreve que o criminoso seja condenado à prisão perpétua, a menos que haja circunstâncias substanciais e convincentes para o tribunal atenuar a sentença. Ou seja, a acusação tinha pela frente o trabalho de convencer os jurados de que não havia circunstâncias atenuantes para, desse modo,
garantir a pena máxima. A hipótese de o crime ter sido cometido pelo desequilíbrio emocional do acusado em função da traição da mulher, que ele amava supostamente, estava descartada. Com base no testemunho de uma amiga da vítima, foi exposto que Flávio e Chipang levavam um relacionamento infeliz e abusivo, onde ela sofria repetidas agressões, caracterizando um caso patente de violência doméstica. Esta amiga apresentou provas assustadoras da realidade na qual a vítima vivia e de onde ela não conseguia escapar. Chipang era frequentemente espancada e ameaçada de morte. Em determinada ocasião, a tal amiga a acolheu. Chipang chorava muito e mesmo que lesões físicas não fossem visíveis, ela parecia apavorada com as declarações ameaçadoras do namorado. Nesse dia, o Flávio foi buscá-la e ela por fim o acompanhou espontaneamente. Noutra ocasião, em novembro de 2019, mais uma vez agredida, a garota ligou para a mesma amiga dizendo que corria perigo de vida. Assim, para escapar da violência do companheiro, ela chamou um veículo por aplicativo e seguiu para o Protea Glen, o bairro onde era a casa dessa pessoa que a abrigou. Foi assim que a amiga pôde testemunhar as diversas chamadas telefônicas feitas por Flávio para Chipang. Mas por que essa chorava e relatava os espancamentos sofridos e não queria atendê-lo? Ele ligou para o número fixo da residência e exigiu que a namorada falasse com ele. Foi bem complicado convencê-lo que Chipang estava no banho e muito triste, sem condições de conversar com ele naquele momento. Naquela mesma noite, ela dormiu ali e na manhã seguinte relatou às duas moças que dividiam o imóvel, sua amiga e uma colega de quarto, como sua vida ia de mal a pior, incluindo outros detalhes das agressões e das ameaças. É certo que ela foi aconselhada a pôr um fim nessa relação doentia, que talvez um especialista até definisse como uma codependência. Porém, Chipang não aceitava se separar e ainda afirmava que mesmo que outras pessoas não pudessem compreender os sentimentos dela, sem Flávio, a vida dela não tinha cor. Realmente parece mesmo uma dependência emocional, né? Então, quando ele ligou novamente, Chipang colocou o celular no viva voz, de modo que as três mulheres pudessem ouvir o que Flávio falava. Essa conversa se transformou mais tarde em uma prova contra ele e as duas mulheres em testemunhas de acusação. Entre março e abril de 2020, Chipang fez novos relatos à amiga sobre ter sido espancada. Em outras ocasiões, evitou conversar, pois Flávio estava em casa. O casal vivia um interminável ciclo de violência em que resultou em várias fotografias de Chipang machucada, com hematomas no rosto e no corpo, imagens acompanhadas de relatos bizarros sobre o espancador ainda exigir manter relações sexuais logo após bater nela. Vale lembrar que o crime ocorreu durante a pandemia, então foi só em 26 de janeiro de 2023 que Flávio sentou-se no Tribunal da Justiça para o seu julgamento. No início das investigações, o caso foi entregue a uma divisão especializada em assassinatos rituais. Contudo, logo Flávio confessou que havia matado a namorada por causa do cartão bancário e suspeitas de infidelidade. Ele chegou a ser encaminhado para avaliação psiquiátrica no hospital Sterkenfontein e foi considerado mentalmente são. Muito naturalmente, ele admitiu que entre setembro e outubro de 2021, ele pesquisou na internet maneiras de matar e também maneiras mais rápidas de descartar o cadáver. Durante o julgamento, veio à tona que o casal tinha um relacionamento abusivo e que havia tensão relacionada ao dinheiro da herança de Chipang, o dinheiro que ela iria receber, logicamente após a morte de sua mãe. E para muitos, essa foi a verdadeira razão de Flávio estar com ela. Ele também fez uso do celular da moça, enviando mensagens e mantendo as redes sociais dela ativas por alguns dias, e justificou que ficaria ausente para estudar, quando ela, na verdade, já estava morta. Após um breve julgamento e uma série de tentativas frustradas de se matar, o juiz da Suprema Corte o considerou culpado do assassinato premeditado, mutilação de um cadáver e obstrução da justiça no caso do assassinato de sua
esposa e prima Chepang Ptse. Foi no momento da leitura da sentença que o